Treino marketing digital para ser mais um. Nem que isso me tire noites de sono. Essa é a ideia. Sempre a ideia. E se eu não conseguir ser o melhor, eu vou morrer tentando. Ao construir alguma coisa, você tem que ter certeza que nas condições que você tem, esse é o máximo que você consegue fazer. E se você treinar isso, e treinando isso cada vez mais, você nunca parará de evoluir. As pessoas ao meu redor falavam de pessoas e coisas. Eu falava de ideias, negócios. Eu sempre calibrei muito os meus relacionamentos porque eu observava o seguinte: essa pessoa hoje ela é dessa forma por conta das amizades que ela tem. Eu consigo observar as amizades, as pessoas com as quais ela fala. As gírias são as mesmas, os hábitos são os mesmos, as ações são as mesmas. Logo, devo tomar muito cuidado com quem eu me relaciono. Eu sabia que não importava o quanto a minha mente fosse blindada, a mente de todos nós é como uma esponja. Você colocou na água, ela suga. Você ouviu algo de alguém, ela suga. E aquilo vai moldando a sua personalidade. Por isso tomava muito cuidado com as pessoas com as quais eu me relacionava. Ali eu sinto que várias outras pessoas, enquanto estão dormindo, eu estou trabalhando. Foi assim, inclusive, nos feriados, nos natais em que eu passei em casa, enquanto eu ouvia os fogos de artifício lá fora, eu estava ali. Com prazer, trabalhando, porque eu sei, nossa, eu estou à frente de muita gente. Mesmo sem resultado, só aguardo. Eu não mostro a minha vida pessoal o tempo todo. Até mesmo para as pessoas que chegam julgando, poderem interpretar de uma melhor forma, que se elas estão julgando, estão faltando várias peças no quebra-cabeças. Elas precisariam de ver o contexto total para ter uma opinião mais apurada. Com família, meus pais são de cidade pequena, trabalhadores. Quando eu penso na palavra trabalho, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é o meu pai. Sempre trabalhou muito e trabalho braçal desde criança. Então ele é uma figura para se tornar esse homem trabalhador que você é. Exato. Eu não tive muitas mordomias. Comida na mesa nunca faltou. Ele foi um cara extraordinário. Nunca deixou faltar nada. Mas eu também não tive mesada, não tive essas coisas que muitos garotos de condomínio, né, como as pessoas falam, têm hoje em dia. A minha mãe também muito trabalhadora, sempre teve um comércio desde que eu nasci. Tá? Eu já ajudei ela a fazer compras, etc., para o comércio dela, carregando peso na Feira da Madrugada, né, em São Paulo, por diversas vezes. Bom, a minha conexão com eles é uma conexão boa. Eu nunca fui uma pessoa que procurou bater de frente, principalmente na época em que eles não acreditavam no que eu estava prestes a fazer, que era marketing digital, outros negócios também. Sempre duvidaram e é normal. Mas nunca fui aquele cara também que chega para dar um abraço. Meu pai também é desse jeito, mas eu acho que o que fala mais alto são as ações. Um cara que trabalha para colocar comida na mesa para o filho todos os dias, às vezes não precisa dizer eu te amo. Isso é muito foda. A minha mãe também do mesmo jeito. Ela sempre foi dura, rígida com as coisas que eu pedia para não me tornar um garoto mole, mas sempre estava ali dando tudo o que eu precisava, o essencial. É bom enfatizar que há 8 anos atrás eu assisti um vídeo em inglês no YouTube que dizia o seguinte: você deve escrever numa folha de papel as suas metas para os próximos 10 anos. E depois você dilacera isso como você quiser, as metas anuais e etc. E você acredita nisso? Eu acredito porque eu faço isso e funciona. Então não é algo místico, não é algo que mentalizou, vai acontecer. Não. Mentalizou, pensou recorrentemente naquilo, seus hábitos vão fazer com que ações se transformem em resultados. Essa é a mais pura lei da atração. Então não é só pensar e ficar com a bunda na cadeira, é levantar e cumprir com aquela coisa. Só que a lei da atração ela é muito irônica em alguns momentos, é bem engraçada, porque eu já tinha escrevido aquilo há um tempo atrás, há muitos anos, e eu não ficava recorrentemente pensando naquilo, eu já estava vivendo aquilo. Quando você vive aquela coisa, você não pensa recorrentemente naquela coisa. Eu não estava pensando exatamente no que eu escrevi naquela folha, que foi o seguinte: um dia eu me tornarei ator de Hollywood e teria uma casa em Malibu. Uau! Não só essa, como várias das outras coisas que eu escrevi, eu não ficava ali recorrentemente tirando aquela folha da minha carteira, que eu guardo ela aqui, para ler todos os dias. 5 anos depois, eu li um pedaço daquela carta. Uau! 50% concluído. 8 anos depois, eu tirei a carta de novo do bolso. 80% concluído. É como se eu tivesse concluído 10% por ano. Então, uma das últimas coisas que aconteceram foi, graças a todo esse apego que eu tenho com o cinema, conciliando isso ao marketing digital, eu recebi uma proposta de uma produtora americana para participar de investimentos e produções cinematográficas, onde eu poderia me colocar como ator. E o que as pessoas podem esperar disso? O máximo do Finch, assim como elas já veem o Finch no marketing digital. Eu não vou entrar nesse mercado para ser mais um, assim como eu não entrei no marketing digital para ser mais um. Nem que isso me tire noites de sono. Essa é a ideia. Sempre a ideia. E se eu não conseguir ser o melhor, eu vou morrer tentando. Falando de feito é melhor que perfeito. Muitas pessoas dizem que
Não é possível fazer nada perfeito por causa da sua condição atual. Você quebrou esse paradigma agora, dizendo que você procura fazer tudo o que melhor com o que você tem na mão. Exato. Mas e quem não tem nada? Como fazer? Assim como o Mário Sérgio Cortella diz, faça o melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, assim como eu disse há alguns segundos atrás, eu não acredito que tudo que eu estou fazendo está meramente perfeito. Há sempre algo que pode ser melhorado. Por isso que, ao construir alguma coisa, você tem que ter certeza que nas condições que você tem, esse é o máximo que você consegue fazer. E se você treinar isso, e treinando isso cada vez mais, você nunca parará de evoluir. Essa é a resposta. Thiago Finch, qual é a melhor forma de construir os fundamentos pessoais e profissionais? Muito depende da sua reputação. Guarde-a com a sua própria vida. Eu sempre fui dessa abordagem. Eu sabia que quando eu começasse a me expor, ou mesmo não me expondo, sendo um cara completamente low profile, eu devia sempre seguir a linha do meu pai. Um cara completamente honesto, do qual ninguém tinha nada de negativo para poder comentar. E se tivesse, estaria errado, com toda convicção. Você falou muito do seu lado profissional e o lado pessoal. Bom, pessoalmente eu fui um cara que sempre prezou por ter poucos amigos, mas amigos de qualidade. Há poucas pessoas nesse mundo que eu posso chamar de amigos, literalmente. Amigo mesmo pra mim é o cara que não se importa com o meu status, é o cara que, se eu furar um pneu às 3 horas da manhã e ligar para ele poder me socorrer, ele tem que estar debaixo da coberta com a namorada, com um pote de Nutella, assistindo o último episódio que saiu de uma série que eles assistem juntos. Levantar da cama e vir me ajudar. Esse é um amigo. É o cara que não vem fazer uma coisa querendo outra. Desde jovem, não só hoje com todo esse resultado, eu sempre tive, eu vou dizer, um dom para identificar as intenções de uma pessoa comigo. É onde eu vejo, inclusive, que muitas pessoas tentam crescer só no profissional e o lado pessoal, para alguns aspectos, está em falha, e elas não conseguem crescer também no profissional. Na minha adolescência, por exemplo, eu nunca tive, posso dizer, aquela amizade duradoura de sair para festas e tudo mais. Porque, para o que eu queria fazer, minhas amizades não se combinavam. Eu procurava ser aquele cara que buscava um objetivo financeiro, falar de coisas maiores. As pessoas ao meu redor falavam de pessoas e coisas. Eu falava de ideias, negócios. Então, eu sempre calibrei muito os meus relacionamentos porque eu observava o seguinte: essa pessoa hoje ela é dessa forma por conta das amizades que ela tem. Eu consigo observar as amizades, as pessoas com as quais ela fala. As gírias são as mesmas, os hábitos são os mesmos, as ações são as mesmas. Logo, eu devo tomar muito cuidado com quem eu me relaciono. Eu sabia que não importava o quanto a minha mente fosse blindada, a mente de todos nós é como uma esponja. Você colocou na água, ela suga. Você ouviu algo de alguém, ela suga. E aquilo vai moldando a sua personalidade. Por isso, tomava muito cuidado com as pessoas com as quais eu me relacionava. Eu sou um cara que também preza muito por amizades sinceras. Eu sei o que eu estou fazendo, é legal você poder me admirar, mas eu quero ouvir de você no que exatamente eu posso melhorar. O que eu tenho de ruim? Toda vez que eu saio de uma palestra profissional ou, enfim, de qualquer outra coisa, eu pergunto para a primeira pessoa com a qual eu sei que é autocrítica, que não está nem aí pro status do Finch, no que foi que eu errei, qual foi a merda que eu fiz. Eu quero ouvir dela. Sabe por quê? Porque todo mundo tem gente que adora passar a mão na sua cabeça. Todo mundo, a maioria, são pessoas macias demais. Elas não têm coragem de chegar para você e falar: cara, a sua oratória não tá das melhores. Cara, você não tá se vestindo de acordo. Você deveria melhorar a sua posição, a sua linguagem corporal. Aquilo que você falou ficou uma bosta. Cara, esse vídeo de vendas tá uma porcaria. Não é assim que você deve gerenciar uma empresa. Cara, tudo bem, legal, você tem tudo isso. Show, parabéns, te respeito. Mas olha só, isso que você tá pensando em fazer, eu já fiz e me dei mal. Muda o caminho. Eu gosto de gente assim. Eu não cresci acreditando em palavras doces. Eu sempre adorei aquelas pessoas que chegavam perto de mim e eram absolutamente sinceras. Aí eu entendi uma coisa. Cara, é muito difícil você ter isso. É muito difícil ter isso de alguém. Porque eu repito, as pessoas são macias demais. Se eu fizesse a metade do que eu faço hoje, as pessoas ainda me elogiariam. Tá bom demais, tá ótimo, tá excelente. Pra mim não, cara, tá uma bosta. Se eu jogar os meus vídeos na frente de um produtor de Hollywood, o que você acha que ele vai falar? Eu acho que ele não vai ter palavras, ele vai dar risada. Olha que amador, cara. O que esses caras estão fazendo? Olha o que a gente tem aqui, é outro nível. Eu quero chegar no seu nível, filha da puta. Eu vou chegar lá, só me dê tempo. Então eu gosto de ouvir isso, porque até o momento, Gus, que eu não escuto, talvez eu tô sem parâmetro. Eu não sei onde é que eu tenho que melhorar. Todos nós vivemos uma grande bolha. Nessa bolha, você só consegue captar coisas que você está enxergando, ouvindo, falando e etc. Cara, quando foi que você teve uma epífane? Quando alguém te disse uma coisa que você pode melhorar nisso? Você não tinha ideia que você poderia melhorar naquilo. E aquela pessoa é uma autocrítica. Aquela pessoa quer que você melhore. É muito foda isso.
Então eu prefiro me cercar de amizades sinceras. Ninguém passando a mão na minha cabeça, ninguém dizendo que eu sou melhor. Cara, eu sei que eu já sou melhor nas coisas que eu faço, naqueles pequenos detalhes, etc. Eu quero saber no que eu sou pior. Então você acredita que mentiras são cativantes e as verdades acabam sendo sem graça? Sim, a verdade sempre dói. Eu quero saber no que eu posso melhorar. Como conquistar pessoas para serem assim, exatamente assim com você? Eu sei que você tem, mas como chegar nesse nível? Porque eu acredito que isso é um next step para o topo. Antes de chegar nesse nível, você não deve se fazer essa pergunta. Como que eu encontro essa pessoa? Você deve primeiro adquirir uma coisa muito importante: maturidade emocional. Eu tive isso já desde a minha adolescência. O que é maturidade emocional? Cara, é você aguentar uma crítica e não inventar desculpinha. Fica na sua, escuta e diga obrigado, eu vou fazer melhor. É você olhar pra dentro de você mesmo numa terceira pessoa, tirando o seu ego, tirando vaidade, qualquer outra coisa e assumir que a responsabilidade por estar fazendo a coisa como você está fazendo é sua. Senão não adianta correr atrás de uma pessoa que vai te criticar. O que você vai falar dela? Ah, é hater. É hater. Você sabe com o que eu mais aprendo? Com hater, cara. São os melhores para você conseguir aprender. Eles vão te dizer coisas que as pessoas mais meiguinhas, bonitinhas, não teriam coragem de dizer na sua cara. E Eminem uma vez disse uma coisa: críticas não me abalam, elogios não me iludem. Essa é a maturidade emocional que você tem que ter. Críticas não me abalam, elogios não me iludem. Você deve procurar se cercar de pessoas assim, a fim de querer evoluir. Essas pessoas precisam necessariamente ter mais resultado do que você? Não. De forma alguma. Você não despreza, então, um conselho ou uma crítica de alguém que é maior ou menor em questão de resultado? De forma alguma. Por que não? Porque todo mundo pode ensinar alguma coisa. Se a pessoa tem mais anos de vida que você, ela já pode te ensinar muita coisa. Então nós estamos mostrando um lado do Finch humilde aqui. Exato. Eu já aprendi com muitas pessoas que sequer estão no mercado de marketing digital. Eu aprendo com o meu personal, que tem uma disciplina do caramba. A disciplina do cara me gera uma inveja positiva. Ele não está no meu mercado. Eu posso aprender com qualquer pessoa, com uma pessoa que eu encontro na rua. Tá catando lixo. Cara, se eu ouvir uma história dele, eu vou aprender alguma coisa. Então não tem essa de você só deve escutar quem já chegou, onde você quer estar. Não. Isso é uma frase generalista. O que você deve fazer é evitar críticas negativas de pessoas que só querem te abalar e não chegar onde você quer estar. Isso é uma coisa completamente diferente. As pessoas não têm um raciocínio correto para conseguir discernir uma coisa da outra. Uma coisa é alguém que não tem perspectiva de vida, uma pessoa que nem tem ideia do que você está fazendo, uma pessoa que, se você tiver sucesso, vai se sentir inferior a você e vai estar sempre falando: cara, deixa esse negócio de lado, isso é bobeira, não vai dar certo não. Isso é uma coisa. Uma pessoa que quer que você avance e está te dando uma crítica para isso, mesmo não tendo resultados grandiosos, é uma pessoa que você deve ouvir. Então eu sempre parti dessa premissa. Ao entrar no mercado de marketing digital, eu tinha a tendência, o desejo de aparecer hora ou outra. Eu me segurei muito para isso. E eu queria aparecer criando o desejo na cabeça das pessoas, que foi o mesmo desejo que eu tive no início, quando eu vi outras pessoas dentro do marketing digital. Francamente, você não entra nesse mercado para ganhar salário mínimo, para trabalhar 2 horas por dia, para simplesmente poder comprar o seu café da manhã para o resto do ano. Você entra nesse mercado porque você quer ter liberdade, porque você quer entrar num restaurante sem olhar o preço de um prato no menu, porque você quer comprar uma viagem para sua mãe, para o seu pai, porque você quer aposentar os seus pais, você quer ter o prazer de chegar para sua mãe e falar: mãe, não precisa mais pegar ônibus todo dia, tá aqui a grana. É isso que as pessoas querem. E eu tive um empecilho ao pensar nisso, porque as pessoas, nem aqui nem na China, nos Estados Unidos, vão dar ouvidos a você se você não tiver resultados. Os meus pais foram assim comigo. Toda vez que o meu pai chegava em casa, por exemplo, e via que eu estava das 8 até meia-noite ali no computador fazendo alguma coisa, ele chegava do trabalho, abria a porta do meu quarto, olhava, perguntava: e aí? Tá fazendo o quê? Com aquela cara de deboche. Eu respondia: tentando ficar rico. Firme. Firme. E com a mesma cara de deboche, ele dava as costas e ia embora, dando uma expressão que dizia mais do que 1000 palavras: eu sei que isso não vai dar nada. Perda de tempo. Mas isso não é porque seu pai era ruim, é porque ele talvez não era da antiguidade, vamos dizer assim, Sim. E não entende esse novo mundo moderno? Eu entendia isso, e é por isso que eu não discutia. Eu vou discutir o que se eu não tenho resultado? Deixa eu pegar o background do meu pai. Ele é um cara que trabalha desde o dia que conseguiu carregar peso numa olaria de tijolos. Foi o melhor aluno da sala de matemática. O pai dele o tirou da escola para trabalhar. O pai dele não via valor em estudo. E o meu pai, logo, com toda a dificuldade financeira, né, por toda a vida, sempre pensou o seguinte: se eu tivesse estudado, as condições hoje que eu posso entregar para os meus filhos poderiam ser melhores. Logo, eu quero que meus filhos estudem, e muito, para ser alguém. Então eu vou discutir com ele. E o ponto em que eu queria chegar é:
as pessoas não vão te dar ouvidos até você ter resultados. Por isso que ao entrar na internet, expondo o Thiago Finch, que vocês veem hoje, eu não queria ser um cara sem resultados. Resultados falam mais que 1000 palavras. Não adianta. Mas eu tive um empecilho ao pensar nisso. Quando eu comecei nesse mercado, eu segui os norte-americanos. Eu aprendia com os norte-americanos sem saber inglês. O pouco que eu entendia vinha dos jogos e filmes que eu já tinha assistido até então. 10% do listen, só conseguia ouvir. Então eu tinha 2 tarefas a fazer. Enquanto hoje muitas pessoas têm cursos mastigados em português e ainda veem dificuldades, eu tinha que ouvir alguém falando inglês, um assunto de marketing digital e aplicar aquilo. Então eram 2 coisas ao mesmo tempo. Só que nos Estados Unidos tinha uma coisa diferente. Lá, quando um jovem aparece de Ferrari, quando um jovem aparece numa Lamborghini, as pessoas aplaudem, porque eles têm a cultura do American Dream. No Brasil, como a coisa é vista? Esse cara roubou alguém. Esse cara é político, fez algo errado. E a cultura do Brasil, assim como era a cultura do meu pai, naquele aspecto de eu não estou vendo nada que meu filho está fazendo de bom aqui na frente do computador. E aí, ao entrar nesse mercado, eu entendo que, aqui no Brasil, eu só espero que as pessoas saibam interpretar da maneira correta, adquirir autoconhecimento para identificar o que é uma pessoa que realmente tem resultados, que pode te ensinar alguma coisa, a outra que não. Nem todo mundo que está te vendendo algo sobre como ganhar dinheiro quer te enganar. Algumas sim. Nem todo mundo. Por que quem já tem dinheiro está te vendendo algo para ganhar dinheiro? Porque ela é rica, ela é inteligente. Por que ela faria de graça? Eu, por exemplo, passei 205 finais de semana em casa. Eu troquei a minha adolescência, festas, futebol, festas de família, baladas, para aprender, num tédio que eu sinto gosto na boca até hoje. Há dias que eu ficava na frente do computador debruçado, com as costas doendo. Não tinha cadeira de rodinha, a cadeira era da cozinha da sala da minha mãe. Eu pegava essa cadeira e colocava em outro cômodo. E eu ficava o dia inteiro com as costas doendo. Eu trabalhava de pé. Há vídeos meus na internet trabalhando de pé, no Natal, ok? No início eu já fui muito movido pela grana. Todo mundo é. E quem fala que não é, tá mentindo. Você precisa de pagar suas contas, você precisa de ter sua liberdade, você precisa de ter o sentimento de chegar num restaurante e não precisar de olhar o menu, o preço do menu no cardápio. Thiago, qual é a filosofia que você segue? A vida é um momento e não há futuro. Eu acredito piamente que eu só tenho uma vida. É essa. Depois disso acabou. Então eu tenho que viver ao máximo. Quando você senta numa mesa para conversar com amigos, amigos de verdade, amigos, você já reparou que você não fala de negócios? Você fala sobre coisas passadas. Você fala pouco sobre o futuro, pouco sobre o presente e muito mais sobre o passado. As risadas, as histórias, você já deu. A vida é sobre isso. É porque naqueles momentos passados você viveu completamente um momento. Você tem história para contar. No meu leito de morte, eu quero poder contar com satisfação o quão extraordinária foi a minha vida. É por isso que eu tiro, inclusive, fotos magníficas, para poder olhar aquilo e falar, nossa, olha tudo que eu fiz. Olha o que eu senti no dia em que eu fui para Aspen, que eu patinei no gelo, que eu saltei de uma montanha, que eu pulei de paraquedas, que eu conheci essa garota. Olha o que eu senti no dia que eu almocei nesse restaurante, que eu entrei com a postura confiante, que eu era atraente, que todas as pessoas estavam olhando para mim. Olha o que eu senti no dia que eu dei essa palestra. A vida é sobre isso. Momentos. Eu quero uma mensagem do seu coração pro Finch do futuro. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só é realmente vivida olhando-se para o futuro. Até vou mostrar para vocês que aquilo que eu realmente falei é importante. Napoleão Hill disse uma vez que você tem 70 ou 80% de chances a mais de concluir alguma coisa quando você literalmente pega um papel e caneta e escreve aquilo. Não estou falando de Evernote, não estou falando de notinha no seu celular. Estou falando de escrita à mão. Esse aqui é o papel que dá até vergonha de mostrar, mas fica mais autêntico, né? Ele já se despedaçou aqui em vários pedaços. Tenho que emplastificá-lo, ok? Que eu escrevi há 8 anos. Esse era o Finch lá atrás, sem apoio. Era um cara que todo mundo batia os olhos dentro de casa e não dava R$1 para aquilo. R$1 de confiança, nada. Era uma pessoa que simplesmente falava em voz alta dos seus desejos, ambições, etc. E, enfim, até minha própria família não colocava muita fé nisso, digamos assim. E nesse papel eu anotei 85% das minhas metas que até agora já estão concluídas. Então eu quero que o Finch do futuro continue trabalhando isso aqui. Sentimento de olhar para um papel que foi feito há 8 anos atrás por um menino. Exato. Hoje você como homem, respeitado nacionalmente, podemos ser ousados em dizer mundialmente. Como é olhar para isso? Me dá uma sensação muito forte de aquilo que eu quero eu consigo. Simplesmente isso.
Ao olhar para esse papel, não sendo um cara que inclusive tirava notas boas em português e nem em nenhuma matéria na minha sala de aula, eu me pergunto como eu consegui escrever essas palavras com um perfeccionismo tão grande, uma confiança tão grande quanto um escritor. Tem algo aí que você olha e pode compartilhar? Claro. Uma delas, por exemplo, estarei feliz, confiante, focado, determinado, representando inspiração às pessoas. Uma pessoa da qual nenhuma pessoa até o momento se inspirava. Que foda. Deixa eu pegar uma outra. Nesse momento, só voltando aqui, era você, um menino, num quarto, escrevendo isso. Isso. Pode colocar foto aí se quiser. Eu tenho a foto desse quarto de gravata. De gravata. Quando você escreve, é emocionado ou na razão? Na razão. Eu não gosto de me iludir com as coisas que eu posso acabar me decepcionando depois por escrever algo com ingenuidade, e algo emotivo. Sim, eu sempre fui muito pela razão. Esse aqui é o meu quarto, ó, aqui no meu estado de Natal. E é bem aqui que eu já mostrei pra vocês uma foto, onde eu montei o meu setup com o meu quadro dos sonhos, que inclusive eu não devia ter tirado daqui, devia ter deixado, mas onde eu ficava trabalhando de domingo a domingo, sem esse negócio de hoje eu vou assistir Netflix. O quarto aqui tinha um monte de quadro dos sonhos, na verdade, várias coisas pregadas aqui na parede. Aí tava revendo ali os meus filmes, saca só o que eu achei aqui. Todos os meus cadernos de anotações antigos esse é o mais antigo de todos. Esse aqui tem no mínimo uns 10 anos. E aqui tem várias coisas que eu mesmo anotava. Esse é o segundo mais antigo. Eu sempre tive o hábito de anotar as coisas, eu anoto até hoje. E são coisas aleatórias, coisas que inclusive eu nunca passei para revisar, mas simplesmente por um mero exercício de fixação. Olha só o que eu achei dentro de um dos cadernos aqui. Opa. Um print impresso do extrato da minha conta bancária na Caixa Econômica Federal, ó, da data 29/12/2013. Eu tinha aqui o saldo de R$ 2,09 na conta e utilizei uma estratégia para a lei da atração, alterando aqui o saldo para R$ 1.089.002. Eu andava com isso. Se funcionou? Bom, digamos que um belo dia a Caixa Econômica Federal resolve bloquear por completo a minha conta bancária, me impossibilitando de usar meu cartão de débito, fazer depósitos, saques, qualquer coisa. Porque lá começou a cair grana demais. E eles estavam preocupados com de onde estava vindo aquela grana. Ao invés de me avisarem de antemão que bloqueariam a conta, bloquearam e me deixaram sem utilizar o meu cartão de débito com toda a minha grana lá dentro. O que eu fiz? Dei meu precioso tempo para poder ir lá, provar de onde estava vindo esse dinheiro, mas eu já aproveitei para encerrar a conta e mandar toda a minha grana para outro banco. Saí de lá e não volto, nunca mais. O segundo caderno de anotação mais antigo, olha só isso aqui. 2013, 8 anos isso aqui. Eu tenho anotações do livro O que os ricos sabem e não contam, que quando eu lia, ou eu grifava no próprio livro com um marcador amarelo, ou então eu anotava o que eu achava de mais interessante daquele livro. E eu anotei algumas coisas interessantes aqui sobre esse. Em geral, a formação para a riqueza é conseguida por meio de ensaio e erro, de riscos, de perdas e ganhos. Você identifica pessoas que façam alguma coisa bem, observa e copia. É só essa. Tanto o sucesso quanto a negatividade pegam. Junte-se a pessoas positivas e bem-sucedidas. Página 55. Ao construir seus fundamentos pessoais, concentre-se em fazer tudo perfeito sempre. Interessante. Isso te lembra alguma coisa? Aquela minha oração do dinheiro, eu achei que também. Porra, cara, isso aqui tem uns 8 anos que eu já escrevi isso. O dinheiro vem até mim em quantidades cada vez maiores de diversas fontes e contínuas bases. E comigo fica para a construção da minha riqueza. Então, eu me lembro até do dia que eu estava muito inspirado e olhei para trás, isso com 3 anos de marketing digital. E pensei no quão disruptivo o Finch foi para conseguir chegar até onde eu já estava ali. E pensei naquela palavra. A única explicação para isso é um outlier. Uma pessoa que realmente não vai pelos meios comuns. Porque eu tinha tudo para não seguir esse caminho. Influência dos amigos para não seguir aquele caminho. Cidade, o ceticismo dos pais, tudo. Então, eu fiquei pensando, qual a explicação?
Existem mais pessoas como eu pelo mundo. Com certeza não estou sozinho. Eu quero criar uma comunidade que se chama Outliers. Pessoas fora da média. E até então, só mais um cara desejando alguma coisa. Numa sala, numa cadeira de pau. E hoje é uma das palavras que as pessoas mais repetem no meio do marketing digital. Elas colocam na bio do Instagram. Uma já tatuou no braço. Então, acabou sendo uma coisa muito forte. Qual é a segunda frase? Me vestirei como milionário. Falarei como milionário. Trabalharei como milionário. Aprenderei como milionário. Vou te falar uma outra. Cara, chega a arrepiar. Até a mim. E o engraçado é que, como eu te falei, eu não abria isso recorrentemente. Eu abri isso pela primeira vez, pelo que eu me lembro, 5 anos depois de ter escrito. Ficava sempre na carteira. Eu não precisava de ficar abrindo para me recordar daquilo que eu já estava fazendo. E até certo momento eu esqueci completamente das palavras que eu escrevi. Uau! Isso é o mais impactante, o que nós chamamos de lei da atração. Eu havia esquecido dessas palavras. E quando eu vi, cara, parece que o que eu escrevi é mágico. A sensação é essa. Eu tive um medo de pensar o seguinte: eu acho que eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu desejo. Porque é muito forte, acontece. Caralho, olha só isso aqui. Sua vida é a soma total das decisões que você tomou. No dia 1º de 3 de 2015, eu parei e pensei comigo mesmo: já tenho 19 anos e por que ainda não estou rico? Resposta: é hora de se apressar. Eu me recuso a ser pobre. Outliers, eu tô meio nostálgico, não tô conseguindo deixar de compartilhar isso aqui, porque tá muito foda. Olha só o que eu escrevi aqui. Existem momentos em nossas vidas em que somos obrigados a nos perguntar o quanto estamos dispostos a conseguir o que queremos. O quanto estamos dispostos a arriscar, em sacrificar, em aguentar. Porque uma coisa é cobiçar algo, a outra coisa é ter forças para alcançá-lo. E aqui tem mais, vai vendo. Não há indivíduo que já alcançou o sucesso e não passou por obstáculos ou barreiras para chegar lá. Todo mundo tenta parar você. Todo mundo tenta destruir seu sonho. Você tem que provar que todos eles estão errados. As pessoas que reclamam sobre isso, as pessoas que estão no topo, que estão ganhando todo o dinheiro, estão tentando justificar por que desistiram de ser ricas ou justificar a razão para a qual não ficar tentando. Aqui eu tenho um Moleskine cheio de anotação de funil de vendas e de uma série de coisas aqui que eu ficava rabiscando na época em que eu estava implementando os meus funis de vendas. O funil de webinário, um dos primeiros funis que eu montei e que ficou por um bom tempo aí me colocando 25 mil mês no bolso e que inclusive eu compartilhei dentro do Close Friends. Vou voltar aqui, agora eu fiquei nostálgico. Olha só isso. Quem diria que algo escrito nesse pedacinho de papel aqui acabaria dando tanto dinheiro, né? Incrível. No mundo online não sobrevive quem tem o melhor produto, e sim o melhor funil. Até as coisas de filmes aqui eu anotava, ó. Sentado na calçada de um café, bebendo um café forte e um croissant quente, com manteiga sem sal e geleia de morango, em frente ao L'Artesian Parfumer, Paris. Isso é de um filme. Essa é da hora. Quando você pede alguma coisa, a sua mente subconsciente precisa atuar como se já tivesse a posse da coisa material que está reivindicando. As pessoas duvidam de suas crenças, mas acreditam em suas dúvidas. Acredite em você mesmo e o mundo também acreditará. É aquela coisa que eu já falei pra vocês de entrar numa sala para fazer qualquer coisa, fechar um negócio e agir como se a outra parte precisasse mais de você do que você precisa dela. As metas que eu tinha anotado para 2015: aprender inglês com fluência, lançar 2 produtos digitais, tirar meu passaporte, atingir o primeiro R$1 milhão até dezembro, comprar um Camaro 2014, me tornar mais organizado e mais produtivo. Todos os que acumularam grandes fortunas tiveram, primeiro, sonhos, esperanças, vontades, desejos e planos. A riqueza começa em forma de pensamento. R$1 milhão é a minha assinatura. E essa frase do Napoleão é muito foda. Só existe uma fraqueza para a qual não há remédio: falta de ambição. Tinha autoafirmações, coisas que eu escrevi aqui pra mim mesmo. Saca só. Eu vou construir meus sonhos e torná-los realidade. Vou ser reconhecido pelo que faço. Serei diferente no fazer, pensar e falar. Eu tenho uma mente milionária. Sou energético. Contagio o pensamento ambicioso.
Eu estou me tornando quem nasci para me tornar. Porra, cara. A minha disciplina cria a minha liberdade. Eu sou determinado, tenho energia o suficiente para realizar os meus objetivos. Serei quem qualquer pessoa no mundo jamais poderia imaginar que eu poderia ser. Mas ainda assim, lembrarei de onde eu vim. Não deixarei que o sucesso tire a minha humildade. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, hoje, por exemplo, tem muitas pessoas que veem pessoas bem vestidas, bem sucedidas e que falam com a confiança que eu falo e imaginam, pô, aquele cara não é humilde. Mas muita gente não me conhece, de fato. No nível que eu acabei chegando, eu tenho à mercê as melhores pessoas em determinadas áreas para fazerem o que eu quiserem. E às vezes por gratidão, às vezes por uma troca, elas estão ali, dando 110%, porque é o Finch, ok? E eu quis aprender piano, por exemplo. Eu já tinha contatos com professores de pianos completamente renomados. Pessoas que topariam sair de onde estavam para me dar uma aula, se hospedar em hotel, sair de São Paulo, sair do Rio Grande do Sul. Mas eu trouxe aqui para poder me ensinar meu professor de infância. Um cara que aos 10 anos de idade, a minha mãe ali, conseguiu pagar, sei lá, seus R$30 para conseguir ter aquele cara me dando uma aula, porque eu tinha interesse por aquilo. Eu tive 2 aulas com ele, não aprendi nada, tá? Eu acabei desistindo naquela época. E eu lembrei dele. Ele é um cara que até então estava ouvindo meu nome, né? Na minha cidade pequena, do que eu acabei concluindo hoje e tal. E ele ficava feliz em saber que um dia me deu aula. Ele ficou mais feliz ainda no dia que eu mandei uma mensagem e disse: "E aí, tudo bem? Lembra de mim? Será que a gente poderia retomar as aulas?" E quando ele chegou aqui, ele me contou que ficou emocionado com isso, ele não acreditou, porque ele sabia que eu poderia ter aula com qualquer outra pessoa. E ele é um cara realmente bom, excepcional. Então, muita gente não vê esse lado do Finch também na internet. O Finch é humano. Exato. Não existe uma pessoa que não é humana. Não existe. Eu sou um cara muito noturno. Eu sempre gostei de trabalhar à noite porque ali eu sinto que várias outras pessoas, enquanto estão dormindo, eu estou trabalhando. É assim, foi assim inclusive nos feriados, nos natais em que eu passei em casa, enquanto eu ouvia os fogos de artifício lá fora, nos feriados, com os jogos de futebol, nos campeonatos, eu estava ali, com prazer, trabalhando, porque eu sei, nossa, eu estou à frente de muita gente. Mesmo sem resultado, só aguarda.